Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Capítulo 3. Legado quarto do Naruto. Naruto se sentiu estranho. Não havia outra maneira de dizer isso. Ele estava vagamente ciente de que estava meio adormecido, mas não era esse um motivo de sua dúvida, mas porque se sentia seguro. Quando ela morava em Konoha, todas as noites ela lutava contra a sensação de sonolência. Ele não ousava dormir com medo de ser atacado durante o sono. Isso aconteceu com ele várias vezes, então seus medos não eram infundados. Mas agora que ela se lembrava, a noite passada foi a primeira vez que ela dormiu de bom grado e sem nenhum medo. Ela supôs que essa era a habilidade que toda mãe possuía ao aconchegar seus filhos. Ele deu um pequeno sorriso ao pensar em Shuri. Ele não a conhecia muito bem, mas pelo que ele podia ver, ela era uma mulher gentil e doce. Ela gostava de provocar um pouco as pessoas, e se o ódio que ele sentia dela quando ela lhe contava sobre sua vida em Konoha fosse alguma indicação, ele diria que ela era muito protetora com aqueles que o amavam. Não era uma suposição infundada, era o que ele havia sentido usando sua habilidade de detecção, e ele só poderia amá-la por isso. Ontem foi realmente um dos momentos mais felizes de sua vida, mas também um dos mais desgastantes mentalmente. Então ela decidiu voltar a dormir naquela cama confortável e quentinha. Sinto um pouco a falta dos travesseiros tão confortáveis que ele tinha no rosto, mas resolveu ignorar a origem deles e se aconchegar mais perto deles para voltar a dormir. Salto de linha. Complexo Tengu. A herdeira do clã caminhava pelos corredores do complexo de mãos dadas com o marido. O casal se dirigia ao quarto do ruivo para prepará-lo para o café da manhã e apresentá-lo ao pai. Ele poderia ter feito isso em outro momento, mas havia uma razão para isso. Shuri sentiu um número infinito de emoções ontem, mas a que mais prevaleceu: ódio. Ódio sem fim, sem limites, que parecia que iria consumi-la. A primeira vez que ela viu seu pequeno Naruto foi como olhar para um bichinho assustado com tudo. Ele era tão fofo. Mas onde ele realmente viu as cicatrizes do menino foi quando ele o provocou sugerindo que ele a chamasse de Kaa-chan. A ruiva parecia tão desesperada, tão frágil, mas o momento em que ele soube que iria amá-lo incondicionalmente foi quando ele a abraçou e chorou em seus braços. A situação poderia parecer maluca para qualquer um, mas Shuri não se importava. Era seu filho, seu bebê, e quem a contradissesse sofreria uma dor inimaginável. Shuri achava que Naruto já havia sofrido o suficiente e que merecia um pouco de felicidade, mas aparentemente havia um pequeno segredo, algo que a incubadora humana e o doador de esperma fizeram, como Kurama descreveu para os pais biológicos do ruivo, que ele poderia destruir mentalmente o pobre menino em seu estado atual. A solução seria não contar a ele. Uma má ideia, porque mais cedo ou mais tarde ele descobriria, ou melhoraria sua confiança e estabilidade mental.
Por isso, os pais adotivos do menino foram até seu quarto para começar a melhorar o relacionamento com ele. Os dois finalmente chegaram em frente ao quarto de Naruto. Baraquiel não pôde deixar de soltar um suspiro nervoso e Shuri não pôde deixar de sorrir. Ara, você está nervoso. O que nosso filho vai pensar se vir o pai se encolher na frente dele? Ele disse com a mão na frente da boca, escondendo seu sorriso travesso. Baraquiel franziu a testa. Não é tão querida, é só, você acha que ele vai gostar de mim? Eu não pareço muito amigável por todas as contas e poderia. Ele não podia continuar expressando suas dúvidas por causa do dedo que Shuri tinha colocado em seus lábios para obrigá-lo a calar a boca. Tirando o dedo, ela colocou a mão na bochecha do marido. Ele vai adorar. Naruto não é alguém que julga apenas por sua aparência, principalmente por como tem sido sua vida. Ela disse, franzindo a testa com a última declaração dele, mas rapidamente se recompôs. Ela vai adorar. Baraquiel visivelmente se acalmou e sorriu, respirou fundo e acenou com a cabeça para sua esposa. Shuri voltou-se para a porta e bateu com cuidado antes de abri-la, só que o casal não esperava encontrar o pequeno Naruto com companhia. O casal reconheceu facilmente o menino pelos cabelos ruivos que contrastavam com o pijama preto e os lençóis brancos. Foi a figura feminina que os deixou deslumbrados. A garota em questão tinha longos cabelos negros, feições muito bonitas e se ela tivesse os olhos abertos seria possível ver lindos olhos violetas. Ela tinha 1,35 m e tinha curvas bem torneadas para a idade, mas a característica mais marcante da menina eram os seios Copa B que podiam ser apreciados graças ao fato de o kimono de dormir da menina estar meio aberto, e o rosto da ruiva felizmente dormindo. Ele estava descansando direito agora naqueles confortáveis travesseiros de carne. A boca de Baraquiel caiu, sem saber o que fazer, mas Shuri só podia sorrir com uma cena tão doce. Ara, parece que Naruto estava sozinho e sua Onei-chan veio lhe fazer companhia. Disse a mulher escondendo o sorriso com a mão. Naruto acordou ao ouvir a voz de sua mãe e decidiu se levantar, ou pelo menos tentou. Os braços que envolviam seu pequeno corpo não permitiam. Olhando um pouco melhor, percebeu a garota que dormia ao seu lado e, principalmente, o fato dela se parecer muito com sua Kacchan. Como ele foi imobilizado por essa garota desconhecida, ele virou a cabeça para o casal na entrada do quarto. Bom dia, Kacchan. Quem é a garota bonita e por que ela está dormindo comigo? Eu ingenuamente pergunto. Afinal, o ruivo era um menino. Acordar entre os seios de uma menina não iria perturbá-lo, por enquanto. Shuri ia responder, mas a garota começou a acordar. Ela abriu os olhos e olhou para a ruiva presa em seus braços. Naruto só conseguiu piscar seu único olho visível e virar a cabeça para o lado em confusão. O efeito foi imediato. Cavairi! A garota gritou enquanto pressionava o rosto do menino bonito contra seu busto, reforçando seu abraço. O menino então teve uma vaga sensação de déjà vu. Shuri riu muito com a reação da filha, pois dizem que a maçã não cai longe da árvore. Akeno querida, se você deixar seu irmão ir, talvez possamos todos tomar café da manhã juntos. Ele então contou à filha. Akeno então arregalou os olhos. Irmão! Eu grito surpreso. Naruto então olhou para sua mãe e de volta para sua irmã recém-encontrada. Sim, definitivamente era sua filha. Eles eram exatamente iguais, exceto pela idade e pela cor dos olhos. Sim, querida, devido a certas circunstâncias eu adotei Naruto ontem. Ele também é um novo invocador do clã, embora talvez seja melhor se eu deixar vocês se apresentarem. A mãe disse sorrindo e se virou para o filho mais novo e acenou com a cabeça.
Naruto, um tanto tímido, se separou dos braços da garota e ficou em posição seisa no colchão. Meu nome é Naruto Uzumaki, prazer em conhecê-la, Onei-chan. Ele disse e curvou-se um pouco em saudação antes de encontrar os olhos dela. A mente de Akeno ficou em branco quando suas bochechas ficaram vermelhas. Quando ela finalmente processou as palavras, a ruiva o abraçou novamente, esmagando seu rosto contra seus seios. Kawaii. Oh meu Deus, você é tão kawaii que deveria ser ilegal. Ele disse esfregando o rosto contra o cabelo macio dela. Como se isso não bastasse, a mãe dos dois filhos decidiu colocar lenha na fogueira. Não é justo, Akeno-chan, eu também quero abraçar o Naruto-chan. Ele disse fazendo beicinho enquanto se aproximava de seus filhos. Akeno então se virou para sua mãe. Não. É meu Ototo, só eu posso tê-lo, ela disse com uma careta. A mãe ao seu lado também franziu a testa e agarrou o filho adotivo pela cintura, esmagando a cabeça da criança com seu busto imponente. Ele é meu filho, meu Naruto-chan. Se alguém tem prioridade sobre ele, sou eu. Ele disse olhando intensamente nos olhos de sua filha. Se alguém presente estivesse prestando atenção, Baraquiel ainda estava tentando processar a situação, teria visto as faíscas voando entre eles. Kurama, por sua vez, que já havia acordado há algum tempo, morria de rir. Oh Deus, isso é ouro. Se o filhote já é um imã para mulheres aos 6 anos de idade, ele provavelmente perderá sua castidade antes de completar 15. Naruto, por sua vez, quase em pânico, ele não entendia por que eles estavam brigando por ele, mas ele não queria ver sua mãe e irmã com raiva, então ele decidiu tentar falar com eles. A cabeça do ruivo ainda estava presa no busto de sua irmã e de sua mãe, então ele tentou encontrar um ponto de apoio e acabou sendo um dos seios de Akeno. A garotinha de 9 anos soltou um gemido fofo e olhou nos olhos do irmão adotivo. Erro colossal. Shuri encarou a filha que parecia hipnotizada olhando para o filho. Quando fixou os olhos na ruiva, entendeu por quê. Olhar triste, olhinho molhado com um pano sobre o olho e os lábios formando uma careta chorosa de tal forma que a criança parecia um animalzinho ferido e triste. Naruto estava, sem saber, executando uma técnica antiga conhecida por todas as mulheres e crianças. Ninpo. Koen no Nume, arte ninja. Técnica dos olhos de cachorrinho. Por favor, não brigue, não quero ver você com raiva. Disse um menino prestes a chorar. Os cérebros das duas fêmeas se transformaram em mingau no local. Um enorme grito feminino foi então ouvido em todo o complexo. Os Tengu, temendo um ataque, começaram a correr pelo prédio como galinhas sem cabeça, procurando a origem do problema. Enquanto estava no quarto de uma certa ruiva, duas mulheres estavam espremendo um menino até a morte, enquanto gritavam frases como "sinto muito, Naruto-chan" ou "não vamos lutar de novo". Mas a palavra que eles repetiam o tempo todo entre frases e frases era kawaii. Kurama, já à beira da morte de tanto rir, só conseguia pensar: esquece o que eu disse, ela não vai sair virgem desse vale. Disse a ninguém em particular. Baraquiel ainda estava parado como um pinheiro na porta tentando processar toda a cena familiar que havia ocorrido na sala apenas para ter seu cérebro fechado e se perguntando o que diabos aconteceu. Baraquiel ainda estava parado como um pinheiro na porta tentando processar toda a cena familiar que havia ocorrido na sala apenas para ter seu cérebro fechado e se perguntando: o que diabos aconteceu? Salto de linha. Refeitório comunitário. Depois daquela cena familiar atípica, os 4 foram para o refeitório do complexo. Shuri e Baraquiel estavam nos braços um do outro enquanto Akeno e Naruto seguiam atrás de mãos dadas.
Akeno usava um kimono roxo com estampa de flores que destacava seus olhos, meias tabi e andas de madeira. Naruto ao seu lado estava vestindo um kimono preto de manga curta, combinando com calças compridas e sapatos simples, mas resistentes. O menino ficou impressionado ao chegar à sala de jantar. Era uma sala enorme com tatames no chão e madeira polida com imagens no teto. Centenas de bandejas foram distribuídas em 3 áreas da sala com numerosos tengu comendo em uma posição seisa na frente deles. Naruto notou que 2 das 3 zonas eram separadas por gênero, uma para homens e outra para mulheres. Na área masculina dava para ver vários tengu brigando ou rindo alto. As mulheres eram mais discretas, mas dava para ver elas sorrindo enquanto conversavam. A terceira área era aquela para onde se dirigiam, e nela ele podia ver vários casais. Não precisava ser muito esperto para saber, já que eles estavam de mãos dadas ou se alimentando. A única exceção parecia ser seu avô adotivo, que esperava calmamente com 4 assentos ao seu redor, um de cada lado e 2 na frente. O casal então se sentou na frente do velho, enquanto as crianças se sentaram em cada lado livre. Bom dia, Gigi, disse a menina feliz, embora no fundo estivesse um pouco chateada por ser separada de seu novo outono. Bom dia, Gigi, ele disse um pouco tímido. Embora o fato de ter uma nova família o deixasse imensamente feliz, ele ainda estava nervoso em cometer um erro e ficar de fora. Sojobu sorriu para as 2 crianças. Bom dia, crianças. Obrigado por esperar por nós para tomar café da manhã, Otou-sama. Shuri disse a seu pai. Sojobu sorriu de orelha a orelha. Não é problema, filha, adoro passar as manhãs com minha família. Mas então uma veia começou a aparecer em sua testa a propósito. Você não sabe nada sobre um grito estridente que colocou todo o clã em alerta, não é? Perguntou o patriarca. Shuri corou com a pergunta retórica. Akeno por sua vez tentou sem sucesso esconder sua risada ara. Não ria como se não fosse sua culpa também, mocinha. Disse a mãe para a filha. Akeno então corou como a mãe e fez beicinho. Os homens, por sua vez, comiam ao seu lado em um silêncio incômodo. Baraquiel não sabia como iniciar uma conversa, devido ao tumulto desta manhã. Shuri havia esquecido de apresentá-los. Naruto estava muito nervoso. 1000 dúvidas atormentavam sua mente. Todas elas implicavam o homem que, em teoria, agora era seu pai. Isso é desconfortável, disse o Tengu, sério. De todas as coisas possíveis que eu poderia dizer, eu tinha que dizer isso. O que diabos estou pensando? Ele pensou internamente, batendo em sua cabeça. A ruiva só pôde sorrir timidamente. Um pouco. Ele não esperava se dar bem com Baraquiel de um dia para o outro, mas era verdade que a tensão era palpável entre os dois. Baraquiel só pôde piscar incrédulo com a resposta do menino e de repente começou a rir com vontade. Me desculpe, não é que eu não goste de você nem nada. Pelo contrário, eu sempre quis ter um filho. Não é que eu não ame a Akeno, ela é minha princesa, mas tem coisas que só um pai e filho podem compartilhar. E é bom saber que tenho um filho. De um dia para o outro me deixou um pouco nervosa. O homem atarracado reconheceu. O sorriso da ruiva cresceu. Bem, eu sempre quis um pai que me ensinasse e me protegesse. Kuramanin é ótimo e eu o amo muito, mas quando eu estava em Konoha, eu sempre quis que ele estivesse ao meu lado e não preso dentro de mim. O garotinho reconheceu um pouco amargamente ao se lembrar de seu passado recente. Não pode deixar de colocar a mão em cima do curativo, escondendo o inexistente olho esquerdo. O gigante franziu a testa furiosamente ao entender as implicações do ruivo, mas rapidamente mudou sua expressão para um sorriso. Nesse caso, não precisa se preocupar, quem vai cuidar do seu treinamento sou eu.
Teremos uma longa relação de pai para filho e quem pensar em colocar a mão em você, Baraquiel colocou em uma expressão mortal. Eu mato ele. Naruto então mostrou um sorriso nervoso com a declaração de seu pai, mas ele se recompôs e perguntou animadamente. Quando começamos a treinar? O que você vai me ensinar? Seus olhos brilhantes traíram sua emoção. Baraquiel sorriu de orelha a orelha. Ah, calma filho, vamos começar depois do café da manhã. Vamos começar com... E a conversa entre pai e filho continuou normalmente. Nenhum deles notou o patriarca Tengu olhando de soslaio e esboçando um sorriso feliz. Salto de linha. Vale Tengu. O casal de pai e filho se estabeleceu em uma clareira a poucos quilômetros do complexo que decidiram usar como campo de treinamento. Baraquiel pensava em como explicar ao filho de forma simples os benefícios de seu treinamento, enquanto o Ruivo segurava a vontade de pular de emoção. Baraquiel finalmente suspirou exasperado por não encontrar uma maneira simples de explicar o que queria, então decidiu dizer a si mesmo como está. Bem, filho, não sei como simplificar o que quero dizer, então quero que você se esforce para entender. Naruto acenou com a cabeça, seu sorriso desapareceu substituído por uma cara séria. Bem, você sabe o que é chakra? Perguntou Tengu. Naruto respondeu sem pensar. O chakra é o resultado da mistura entre a energia física presente em todas as células vivas e a energia espiritual adquirida com o exercício e a experiência. É também a energia que nos permite usar os jutsus. Baraquiel sorriu. É a palavra por definição. Bem, o que você tem que entender é que existem diferentes tipos de chakra, mas os básicos podem ser resumidos em 5 tipos: fogo, água, terra, raio e vento. Cada um esses 5 tem seus pontos fortes e fracos. Cada pessoa tem uma afinidade natural por um ou mais elementos, e essa afinidade permitirá que eles usem mais facilmente os jutsus desse elemento. Mas também há um detalhe que poucas pessoas sabem: a natureza do chakra também afeta muito o corpo. Dependendo da afinidade elementar, nossos corpos podem se tornar mais fortes, mais flexíveis ou mais rápidos. Portanto, vou pedir que você corra o mais rápido que puder pelo maior tempo possível. Dessa forma, eu posso ter uma ideia de quais são suas afinidades elementares pela forma como você se move e como seus músculos reagem. Assim também posso escolher um estilo de taijutsu adequado para você. Entendeu? Ele perguntou, olhando para o menino para se certificar de que não estava mentindo para ele. Naruto assentiu sem hesitar. Aitou-chan. O pai do menino acenou com a cabeça. Bem, comece a correr e não pare até eu mandar. E ditas essas palavras, o pequeno disparou para a floresta. Baraquiel abriu as asas e decolou com a intenção de seguir seu filho. Baraquiel sabia que havia pedido a um menino uma tarefa extrema, mas esse exercício ajudaria o Ruivo a conhecer seus limites e assim se esforçar para superá-los. Agora só restava observar e esperar que o filho cansasse. Se ao menos ele conhecesse o pobre homem com quem mexeu. Algum tempo depois. Mas como diabos ele faz isso? O Tengu pensou incrédulo. Seu filho adotivo estava correndo por 3 horas seguidas e continuou. Ele sabia que sendo um Uzumaki e um Jinchuriki ele teria uma enorme resistência e resistência, mas isso era ridículo. Para não dizer que as reações do corpo do menino o confundiam, durante anos ele conseguiu adivinhar a afinidade de qualquer pessoa apenas observando as características e propriedades dos músculos das pessoas, mesmo que tivessem múltiplas afinidades, mas o menino confundiu. Ele tinha visto um vislumbre de praticamente todas as afinidades primárias que, em teoria, deveriam ser impossíveis.
Seria devido aos seus tatus de Jinchuriki ou era alguma propriedade desconhecida do clã Uzumaki. Baraquiel seguiu seu filho do ar, observando-o enquanto ele corria. Como já havia circulado o vale quase 2 vezes, considero que foi o suficiente. Naruto, chega, você se saiu muito bem. Agora me siga, vamos voltar para a clareira de onde começamos. Eu grito com seu filho. Naruto assentiu e seguiu seu pai enquanto eles se dirigiam por terra e ar de volta ao campo de treinamento. Chegando lá, o menino se surpreendeu ao encontrar a mãe e a irmã esperando por eles. Eles estavam sentados à sombra de uma árvore com algumas caixas enquanto esperavam por eles. Quando o ruivo se aproximou, Akeno correu em sua direção para lhe dar um abraço de morte. Naruto apenas sorriu para sua irmã e a abraçou de volta. Atrás deles, sua mãe ciumenta estava fazendo beicinho, mas sua expressão mudou para um sorriso quando ela viu seu marido pousar na clareira. Olá querida, como tem sido o treinamento de Naruto até agora? Perguntou a mãe enquanto observava os filhos conversando. Ambos os pais notaram a respiração ofegante do ruivo para grande alívio de Baraquiel. Se depois de tanto exercício o filho não estivesse nem um pouco cansado, ele começaria a considerar a possibilidade de que fosse algum tipo de aberração da natureza. A verdade é que superou todas as minhas expectativas. Não só rodou sem parar por 3 horas seguidas, como também deu 2 voltas em todo o vale. Os olhos de Shuri se arregalaram em descrença com o que ela estava ouvindo. Ele tem muita resistência pelo que pude perceber, mas a falta de um olho tem lhe causado vários problemas. Ele já esteve prestes a bater várias vezes em uma árvore ou em uma pedra. Acho que teremos que aumentar seus sentidos para compensar sua percepção ou encontrar um substituto adequado. Ele disse com uma carranca. Shuri olhou preocupada para o filho. Por mais que ele treinasse, levaria anos para ele desenvolver um bom senso de perigo. E encontrar um substituto não é fácil, principalmente aqui no vale sendo humano. A mulher de cabelos negros balançou a cabeça, afastando aquelas ideias deprimentes. Vamos pensar em algo, mas enquanto isso, Akeno e eu preparamos comida para eles. Ele disse com um sorriso. Akeno-chan, Naru-chan. Venha, vamos comer. As crianças, ouvindo a mãe, aproximaram-se do casal de mãos dadas. Shuri não pôde deixar de dar um sorriso malicioso para a filha, que fez beicinho ao ver isso. A família acomodou-se para comer no chão e enquanto Baraquiel pensava em como lidar com o problema. Pelo que viu, ele sabia que seria difícil encontrar um estilo de taijutsu adequado para seu filho. As capacidades de seu corpo eram bastante únicas. Ele teria que pedir permissão a Azazel para fazer uma busca em sua biblioteca. Ele também estava muito curioso sobre as afinidades do garoto. Ele pode não ter certeza do que eram, mas estava disposto a apostar que Naruto tinha múltiplas afinidades já ativas ou latentes. O pai de família saiu de seus pensamentos quando notou algo em sua bochecha esquerda. Quando virou a cabeça, viu sua esposa segurando um pedaço de tortilha com pauzinhos e com um sorriso. Baraquiel sorriu de volta e decidiu deixar isso de lado por um momento e aproveitar o tempo com a família. Salto de linha. Nesses mesmos momentos, Sojobo, com uma bola de cristal na mão direita ao lado de Azazel, se dirigia para a clareira. Eles poderiam ter saído voando, mas resolveram caminhar para resolver alguns problemas. Sojobo então olhou para seu companheiro. Então, Azazel deu a ele um sorriso malicioso. Ótimo! Não olhe para as curvas que eu tinha. Passei metade da noite. O Tengu pervertido continuou a abrir. Se não fosse pelo olhar mortal que seu líder estava lhe dando. Brincadeirinha, Deus, ninguém entende meu senso de humor.
Ele bufou, mas o olhar que Sojobo estava dando a ele não mudou nem um pouco. Azazel suspirou. Encontrei a árvore genealógica do clã Uzumaki. Realmente suas suspeitas estavam corretas. O menino é bisneto de Hashirama. Encontrei um contrato estipulando que em troca de aceitar seu casamento com Mito Uzumaki, Hashirama deveria enviar seu filho mais velho para morar em Uzumaki com o clã de sua esposa. Seu filho aparentemente acabou se casando com a filha do líder do clã e de sua união nasceu Kushina Uzumaki, que mais tarde viajou para Konoha para se tornar o segundo Jinchuriki de Kurama. O resto da história você já sabe. Concluiu solenemente. Sojobo assentiu enquanto pensava na ironia da situação. Naruto era aparentemente um descendente do homem que foi rejeitado como invocador por causa de suas ações contra o Biju. Não só uma daquelas bijus foi selada no referido descendente, como também se deu bem com ele. Pior de tudo, a cidade fundada por Hashirama acabou transformando a vida de seu descendente em um inferno e foi Kurama de todas as pessoas que o salvou inúmeras vezes. Se não fosse por não acreditar em destino, diria que toda essa situação foi planejada. XD. Ei, maldito corvo, é Kurama-sama para você. Azazel pulou em choque com a voz que se manifestou de surpresa através do orbe em posse de Sojobo. Disse Tengu olhou para a bola com curiosidade. Olá novamente Kurama, como foi o treinamento de Naruto? Maravilha. Curioso é difícil dizer, ele está em boas condições físicas, tantos anos fugindo das multidões de aldeões em Konoha no final serviram para algo bom. O problema é que Barakiel está tendo dificuldade em encontrar um estilo de taijutsu adequado para o filhote, ele é incapaz de identificar suas afinidades, então você não quer pular e escolher um estilo levianamente. Imagino que ele vá pedir para você fazer um teste para obter respostas, embora eu já suspeite qual é o problema, se é que você pode chamá-lo este. Ele disse com um meio sorriso. Se suas suspeitas estivessem corretas, Naruto iria causar um rebuliço em todo o mundo ninja. Azazel deu a ele um sorriso malicioso. Oh, o grande e poderoso Kyubi-chan sabe algo que nós não sabemos. Ele disse rindo por dentro, incomodando um ser de poder imensurável quando ele não podia fazer nada para evitar isso realmente o fazia se sentir bem. Kurama estreitou os olhos furiosamente. Cuidado corvo, você está brincando com fogo. Disse ele deixando a ameaça no ar. Sojobo sabendo que estava por vir tentou parar Azazel mas já era tarde. E o que você pôde fazer para me parar? Você basicamente está trancado dentro do Gakia. Ele riu triunfante quando Sojobo reprimiu o desejo de bater em seu rosto com a mão devido à estupidez de seu subordinado. Kurama deu a ele um sorriso sangrento que causou arrepios na espinha do Tengu pervertido. Nada por enquanto, eu tenho todo o tempo do mundo, vantagens de ser imortal. Meu filhote não vai viver para sempre, então vou ter que esperar que eu fique livre, e quando isso acontecer, venham atrás de vocês. Afinal ainda faltam vários séculos de vida e vingança é um prato que se serve bem frio, e aos gritos. Ele disse rindo cruelmente enquanto Azazel empalidecia a cada minuto. O futuro rígido então notou a mão do patriarca Tengu em seu ombro. Não se preocupe, eu irei planejar seu funeral. Ele disse com um olhar solene e continuou caminhando assim até seu destino, deixando Azazel plantado e mortalmente pálido, fazendo mil planos para escapar da futura vingança do Biju. Ambos os Tengu chegaram à clareira para observar a família saindo. Barakiel e Shuri estavam sentados à sombra de uma árvore enquanto observavam Akeno e Naruto brincando na clareira. Naruto estava correndo de sua irmã que o perseguia no ar ameaçando dar-lhe um abraço mortal. Ah, vejo que você está se divertindo.
Sojobo disse enquanto Kurama olhava através da bola de cristal para a cena que estava se desenrolando. A ruiva parou. Olá, ele. Ele cumprimentou com um sorriso até que viu a cabeça de seu irmão dentro da bola de cristal Kurama-nin. Mas como você? Ele não conseguiu terminar a pergunta porque sua irmã o pegou e o abraçou como seu ursinho de pelúcia pessoal. Naoru-chan, te peguei, hein? Ele disse como uma expressão feliz até que ele percebeu seu avô. Olá, Gigi, você vem jogar? Eu pergunto esperançoso. Sojobo riu do comportamento de seus netos. Não, Akeno-chan, vim ver Naruto, temos que discutir algumas coisas sobre o treinamento dele. Ele disse, para a grande irritação da menina, que não queria se separar do irmãozinho, mas mesmo assim o soltou. O patriarca então olhou para o menino enquanto tirava um pergaminho do bolso. Ao abri-lo, ele pôde ver um pentagrama com cada ponto sendo um círculo indicando um elemento primário, fogo, água, terra, raio, vento, e cada um dos elementos tinha linhas finas que os conectavam a todos. Naruto olhou para seu avô confuso, esperando por uma explicação. Naruto, para realmente avançar em seu treinamento, precisaremos identificar seus elementos cognatos. Quero que você coloque sua mão no meio do pentagrama e canalize uma seu chakra para ele. O ruivo assentiu e fez o que ele pediu. Ao colocar a mão no pentagrama, ela começou a brilhar levemente. Por alguns segundos nada mais aconteceu até que alguns fios leves de chakra começaram a sair dos kanjis Doton, Suiton, Raiton, Katon e Futon. Isso surpreendeu todos os presentes, incluindo a raposa, que pensou que teria apenas 2 afinidades e o Katon como parte de seu chakra, mas instantaneamente todos ficaram atordoados quando a linha que ligava os kanjis Doton e Suiton começou a desaparecer. Amarelo. Ninguém falou nada, os adultos ficaram chocados, as crianças não entenderam porque todos ficaram calados. E quanto a Kurama, ele começou a cacarejar como um louco. Ei, então eu estava certo, a vontade de Deus será levantada assim que isso for conhecido, e nem consigo imaginar como eles vão reagir em Konoha quando descobrirem que perderam um usuário que gerencia as 5 afinidades elementais e o Mokuton. E continuou cacarejando, embora as palavras da raposa despertassem os adultos de volta aos seus sentidos. Naruto só podia abaixar a cabeça em confusão. O que é um Mokuton? Espere um minuto, como você acabou aí, Kurama-nin? Disse o ruivo confuso ao ver seu irmão adotivo dentro de uma bola de cristal. A raposa riu. Não estou dentro da bola, é apenas uma imagem. Este orbe permite que eu me comunique com todos mesmo estando preso dentro do selo. O menino concordou. Quanto ao Mokuton, para simplificar, é um item único que pode ser criado combinando os elementos Doton e Suiton, mas nem todos podem fazer isso. É basicamente uma habilidade herdada chamada Kekkei Genkai. Naruto ficou em silêncio, processando a informação que acabara de receber, mas uma dúvida surgiu em sua cabeça. Pelo jeito que você diz, parece que não sou o primeiro a ter isso. Alguém mais tem essa habilidade e é por isso que você sabe que é hereditária? Eu pergunto em dúvida. Aqui o ânimo da raposa despencou e ele quase soltou um rosnado, algo que não passou despercebido pela ruiva. Sim, de fato, o homem que capturou e aprisionou meus irmãos e eu tinha a mesma Kekkei Genkai, ele também foi o fundador de Konoha assim como seu bisavô, ao que parece, seu nome era Hashirama Senju. Ele disse cuspindo o nome como se fosse veneno. Naruto ficou profundamente chocado, seu ancestral foi o fundador da cidade que dia a dia clamava por sua morte. Naruto abaixou a cabeça em depressão. Então por quê? Porque eles me tratam assim? Eu só queria ficar calmo, fazer amigos, porque teria continuado se não fosse pelos braços que o envolveram por trás.
Naruto virou a cabeça ligeiramente e verificou que os braços pertenciam à sua irmã. Akeno sorriu para ele. Naruto, eu sei que você passou por momentos difíceis até chegar aqui, mas isso não importa mais. Você está aqui conosco e isso é tudo que importa. Ele disse a seu irmão mais novo. Naruto, notando seus olhos molhados, sorriu sinceramente. Todos os adultos e a raposa sorriram com aquela cena emocionante, e continuaram abrindo. Se a menina não tivesse aberto a boca, além disso, se eles não te amam, significa que tem mais Naruto-chan para mim. Ele disse enquanto esmagava os braços da ruiva. O ruivo tinha várias gotas aparecendo na nuca, enquanto os adultos caíam de cabeça no chão com a bobagem entre os dois irmãos. Ele vai estuprá-lo. Aposto minhas 9 coroas que um dia desses ele vai estuprá-lo. Pensou Kurama, já prevendo o futuro próximo saindo de seus pensamentos. A raposa decidiu continuar sua explicação. Quanto à escória de Konoha, eles basicamente não conheciam suas origens. Caramba, eu sabia que Mito havia enviado seu primogênito com seu clã, mas sempre pensei que ele morreu durante a Segunda Grande Guerra Shinobi, quando Iva e Kiri atacaram os Unokuni. Teria adivinhado que você era parente daquela pessoa se Sojobo não tivesse tocado no assunto. Naruto assentiu, mas então ele tinha outra pergunta. Espera então, meu. Não me pergunte. A raposa gritou a plenos pulmões, surpreendendo a todos. Por favor, cachorrinho, não me faça essa pergunta. Não quero mentir para você, então por favor. Ele não terminou a frase. Ele realmente não queria tocar no assunto sobre seu biológico pai. Ele diria a ele quando estivesse pronto. Naruto suspirou. Ok, Kurama-mien, e agora? Azazel aproximou-se do ruivo e entregou-lhe um pergaminho. Agora precisamos que você aprenda o jutsu que está neste pergaminho. Com isso podemos acelerar seu treinamento e aprendizado. Naruto parecia animado. Ótimo, você vai ver, eu vou dominar esse jutsu hoje. E correu para o outro lado da clareira com Akeno seguindo atrás dele. Azazel bufou com isso. Sim, certo. Como uma criança de 6 anos pode fazer o que um jovem experiente não pode. Mas depois se arrependeu de abrir a boca ao ver o olhar dos pais da criança. Se olhares matassem, ele já seria cinzas. Felizmente ou não, a voz do diabo veio em seu socorro. Vamos apostar? Se seu filhote mostrou alguma coisa a ele nos últimos 6 anos, foi que ele tinha um talento natural para surpreender as pessoas. O Tengu pervertido olhou para o biju dentro da bola em descrença antes de rir. Vá em frente, é sua perda, não minha, ele disse confiante. Baraquiel e Sojobo olharam para a cena em descrença, incapaz de acreditar o quão estúpido Azazel poderia ser. Chori estava pensando em matar os 2 idiotas por ousar apostar em seu filho. Se meu filhote falhar, vou esquecer a ofensa de antes e prometo não te matar no futuro. Azazel empalideceu, mas se recuperou rapidamente, certo de sua vitória. Mas se eu ganhar, você vai deixar Naruto escolher qualquer jutsu que ele pedir de sua biblioteca pessoal. Disse a raposa com um sorriso. Seu queixo caiu no chão em surpresa. Como diabos você sabe disso? Ele gritou antes de perceber seu erro, virando mecanicamente a cabeça para seu chefe para vê-lo com um olhar que prometia dor. Deixe isso, Sojobo. Pela personalidade dele e pelo fato de ser um ladrão consumado, pensei que ele teria roubado alguns jutsus realmente valiosos e os guardado para si mesmo, e ele estava certo. Kurama tinha um sorriso enorme no rosto. Aquele maldito corvo pensou que poderia ser mais esperto que um kitsune. Ah, que idiota! Azazel olhou para a raposa por enganá-lo. Mas então ele sorriu. Ok, negócio fechado, ele não vai conseguir de qualquer maneira.
Ele disse antes de se deitar ao pé de uma árvore não muito longe. Sojobo olhou para o orbe em suas mãos porque você fez uma aposta que não pode ganhar. Naruto pode ser talentoso, mas há limites. Kurama então olhou para o patriarca. O que estou ouvindo é uma aposta. Ele disse com um olhar ameaçador. Sojobo ia aceitar, mas aí ela lembrou o que aconteceu da última vez que ela apostou contra o Biju, e a anterior. Agora que ela pensou nisso, ela nunca tinha ganhado uma aposta contra a raposa astuta. Sempre por algum motivo, o tecnicismo, o truque ou ardil acabaram vencendo. O patriarca reconsiderou suas palavras e preferiu ficar sentado enquanto Kurama tinha um enorme sorriso triunfante no rosto. Shuri e Barakiel olharam para o patriarca incrédulo sem entender o que estava acontecendo, mas decidiram deixar isso de lado. Salto de linha. Horas depois, já estava escurecendo quando Azazel acordou. Em algum momento da tarde ele havia adormecido despreocupado. Eu olho através da clareira para ver Naruto olhando para ele. Azazel, então, lembrando-se da aposta, deu um sorriso triunfante. Eu já sabia, o que há, pequena, você ficou aqui para me pedir um prazo. A ruiva o olhou confusa. Você está falando sobre a aposta. Bem, a verdade, eu sabia que você ia falhar. Não importa quanta fé aquele Kitsune tenha em você, ele é muito crédulo. Admito que você tem potencial, mas só isso não é suficiente para você. Você terá que gastar anos antes que você possa estar em um nível adequado e séculos antes que eu possa. Você terminou? Perguntou o menino com um olhar impassível e olhos estreitados preguiçosamente. A boca de Azazel caiu aberta. Ele ia dizer algo, mas foi interrompido. Só estou aqui para dizer que os outros já foram tomar banho no onsen e se apressar. Ah, e a propósito, a ruiva deu um sorriso malicioso. Sou apenas um clone Puff. O Tengu pervertido congelou em descrença, seus olhos sem vida e sua boca fechada. Felizmente, porque senão o mais certo é que a sua alma teria escapado por ela. Salto de linha. Complexo Tengu. A pequena família de 5 pessoas dirigiu-se ao onsen localizado no complexo para lavar o suor do dia. De repente, a ruiva caolha do grupo parou. Ele franziu a testa. Corvo estúpido do caralho. Ele murmurou. A raposa interior concordou plenamente com sua declaração e por dentro ele já estava pensando em vários métodos de tortura adequados para punir o pervertido. Essa boca Naruto-chan! Shuri exclamou como uma careta. Naruto ficou um pouco assustado. Era a primeira vez que sua mãe o repreendia. Mas Kaha-san, Azazel estava tirando sarro do meu clone porque pensou que eu ganhei a aposta entre ele e Kurama-nin. Disse a ruiva. Mas então o ruivo se arrependeu de suas palavras. A cara que sua mãe fez teria feito o mais poderoso dos Kages fugir. Entendo, parece que vou ter que ensiná-lo boas maneiras também. Ele disse com uma voz sombria que causou arrepios em todos os presentes. Quando chegaram à entrada dos banhos, a família ia separar-se para entrar em cada secção. Sojobo e Azazel já se dirigiam para a zona dos homens. Naruto ia segui-los, mas uma mão parou. Quando ele se virou, viu que era a sua mãe. Ara, Naruto-chan, por que você não vem tomar banho com Kaha-chan e Onei-chan? Ele disse com um sorriso e um pequeno rubor. Os homens se viraram com olhares incrédulos enquanto Naruto protestava. Mas Kaha-chan, eu sou um menino, não posso entrar. Claro que você pode entrar, você só tem 6 anos e não acho que as meninas vão se importar. A resposta de Shuri não o convenceu, e o calafrio que sentiu ao olhar para o lado feminino do banheiro também não ajudou. O menino ia protestar novamente, mas sua mãe apenas o agarrou por trás. Sem protestos, ouça sua mãe e venha tomar banho conosco.
e entrou com Akeno seguindo atrás. Sojobo e Baraquiel, por sua vez, só conseguiam pensar em uma coisa: maldito sortudo. Salto de linha. Nunca mais pensou a ruiva. Por uma hora inteira as mulheres se revezaram para abraçá-lo como um bichinho de pelúcia. Foi muito desconfortável para ele, mas também bom, e ele não sabia por quê. Meu cachorrinho deu os primeiros passos para se tornar um homem. Felizmente eu decorei toda a cena do banheiro. Tenho certeza que quando ele crescer, ele vai apreciar melhor a situação. Ei! A raposa pensou. É claro que agora aos 6 anos ele não percebeu a sorte que tinha, mas quando chegou à puberdade, Naruto suspirou novamente enquanto ia para seu quarto, só que não esperava a surpresa que encontrou ali. Quando ele abriu a porta, viu sua irmã esperando por ele na cama. Oi Naruto-chan, venha logo e vamos dormir. Ele disse com um sorriso enorme. Naruto, com cara de pau, perguntou. Nei-chan, o que você está fazendo na minha cama? Eu gosto de dormir com meu lindo Ototo, não há nada de errado nisso. Ele disse fazendo beicinho. A ruiva só podia suspirar e presumir que todas as noites seriam iguais. Depois de vestir sua roupa de dormir, ele subiu na cama, com cuidado para não esmagar nenhuma de suas asas, e foi imediatamente esmagado em um abraço com o rosto no decote de sua irmã. Com um sorriso e olhos fechados, Akeno disse: Boa noite. Naruto se acomodou nos braços de sua irmã e começou a pensar. Este tinha sido um dos melhores dias de sua vida, perdendo apenas para ontem, quando ele conseguiu sua nova família. Se todos os dias fossem assim, a verdade é que ele não se importaria de ficar aqui para sempre. Esses foram seus últimos pensamentos antes de sucumbir ao sono. A raposa dentro dele entristeceu um pouco. É verdade que Naruto estaria seguro aqui entre os Tengu, mas ficar permanentemente não era uma opção. Era para isso que servia o contrato de convocação. Embora pudessem trazer alguém para seu reino, não poderiam ficar aqui para sempre, sem falar que não podiam apreciar todos os aspectos da vida. Seu filhote viveria um século, talvez mais se levasse em consideração seu sangue Uzumaki. Os Tengu viveriam 10 vezes mais, e mesmo que isso não fosse um problema, um Tengu e um humano são fundamentalmente duas raças diferentes, apesar das semelhanças. Se ele esperava ter uma família própria, deveria partir mais cedo ou mais tarde. Aproveite essa paz, cachorrinha, porque mais cedo ou mais tarde ela vai acabar. A raposa pensou tristemente antes de dormir. Fim do capítulo. XXXXXXXXX